Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Danilo Coloquian e eu estou aqui para dar continuidade em mais um tema sobre submissão e autoridade. Amém? Eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam abertos sobre esse tema. Eu acredito que se esse tema chegou no coração da liderança, é para que nós vivêssemos ou vivamos em paz, em segurança, em harmonia, em paz. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o fruto da submissão. Antes disso, eu incentivo a você escutar os outros vídeos, a verem os outros vídeos que com muita maestria os professores falaram com propriedade sobre submissão, autoridade e todo esse tema que abrange esse assunto. E virão mais próximos vídeos para que nós possamos ter um conhecimento total dessa matéria. Amém? Então, abre o teu coração e fique ligado nessas informações. Amém? Então, nós vamos falar sobre o fruto da submissão. Primeiramente, eu queria ler com você 2 Timóteo 3,16. Todos conhecem, mas é bom colocar isso. Que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, tudo que a Bíblia fala, tudo que a Bíblia nos instrui e tudo que a Bíblia fala para a gente se submeter, como princípios, como direções, como ordenanças, foram inspirados por Deus para que nós vivamos em plenitude, em paz, em alegria, em vida. Então, abre o teu coração para a palavra de Deus. E sobre esse assunto, sobre submissão e autoridade, é Deus nos instruindo. Tanto é que foi Ele que colocou sobre autoridade e submissão na palavra para que nós possamos estar inseridos nessa plataforma. Amém? E para começar, em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz assim: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por nossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo com tristeza, porque isso não vos seria útil. Isso está na versão Almeida Corrigida Fiel. Em uma outra versão, a mensagem diz assim, em Hebreus 13:17, continuando: Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Então eu vou falar nessa questão de liderança, de igreja, quando nós aqui está falando sobre a liderança, sobre os pastores, sobre as pessoas que nós nos submetemos. Então eu acredito que quando nós nos submetemos à liderança, estamos de coração aberto para fazer aquilo que a liderança propõe para os seus liderados, eu acredito que nós trabalharemos num ambiente harmonioso. E um dos frutos da submissão é isso, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente de segurança. E é esses os frutos que nós colheremos. Amém? Então nós vamos destrinchando algumas situações e eu acredito que vai agregar. Amém? Por exemplo, primeiramente a gente tem que se submeter a Deus. É a Ele que nós nos submetemos à palavra dEle. E quando a Bíblia fala sobre como nós temos que nos conduzir, nos portar, nos posicionar, e nós obedecemos a essas instruções, nós colheremos dos frutos. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 4, versículo 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Ou seja, você tem que atentar à palavra. Por exemplo, com o seu coração, inclina os teus ouvidos, né? Ata o teu pescoço e guarde no mais íntimo do teu coração, porque fazendo isso é saúde para o seu corpo e para todos que acham, né? Saúde para os que acham e saúde para o teu corpo. Então você percebe que quando nós nos submetemos à palavra e colocando elas no nosso coração e com a disposição do nosso coração praticar o que diz a palavra de Deus, nós colheremos da saúde, nós colheremos da segurança,
daquilo que a Bíblia fala. Amém? Então, em Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 22 diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita no céu, nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ou seja, Jesus, ele morreu, ele se submeteu à morte de cruz, ele se submeteu sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, e ele foi colocado como homem aqui nessa terra, ele foi conduzido como homem, e se submetendo àquilo que Deus pedia para que ele fizesse. Tanto é que Jesus, ele disse que ele fazia aquilo que via Deus fazer. Jesus, ele falava o que ele viu o Pai falar. Então ele se submetia, e por ele se submeter, ele foi colocado numa posição, né, de autoridade, numa posição de um nome que o nome sobre todo nome, o que é o nome de Jesus, pela submissão. Ou seja, o fruto de Jesus, o fruto que Jesus colheu foi o nome que está acima de todo nome, o nome de poder, porque ele se submeteu, ele se inclinou à vontade do Pai. Amém? Glória a Deus por isso, que nós podemos aprender com Jesus. Jesus, você pode perceber que quando ele colocou os discípulos, né, os apóstolos do lado dele, ele colocou uma proposta para eles. Jesus começou a ensiná-los, a Bíblia fala assim que ele ensinava, né? A Bíblia fala também que a palavra de Deus foi inspirada por Deus para o ensino, para condutas. Então Jesus pegou esses discípulos, os apóstolos, e conduziu eles a um posicionamento de autoridade, de disposição, de obediência, e os discípulos se submetiam a Jesus, a como você se comportar, se você quer ser o melhor, aquele que sirva. E vendo isso, os discípulos alcançaram essa maturidade ao ponto de levar o evangelho, né, de uma forma proporcional, alcançando o mundo. Amém? Então isso nos mostra que nós, como liderados, como submissos à autoridade, se nós nos comportarmos com o nosso coração totalmente inclinado, sem divisão, sem questionamentos, sem parcialidade, e nós colocamos nosso coração total, íntegro, nós colheremos esse fruto, o fruto que vai redundar em abundância, em multiplicação, em crescimento, em avanço. A unção aumenta quando nós nos submetemos, porque existe uma graça e um favor para se submeter. Amém? E analisando em Colossenses capítulo 3, versículo 23, eu acho que isso mostra com muita clareza como nós devemos colocar o nosso coração. E que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não a homens. Então, queridos, se nós estamos debaixo de uma liderança, se nós estamos inseridos no corpo de Cristo e existe alguém que nos lidera, nós temos que fazer ao Senhor para eles, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo. Amém? E nós só mostramos ao Senhor que estamos fazendo para o Senhor a quem? A quem Deus constituiu como liderança. Então, toda a liderança foi instituída por Deus. E por Deus colocar essa pessoa lá, ela está apta, ela está ali recebendo diretrizes espirituais para a nossa condução, para que nós possamos ser conduzidos com segurança, com harmonia, com paz, com interesse de coração. Amém, queridos? E eu tenho alguns exemplos aqui de pessoas que fizeram de coração e que não fizeram. Por exemplo, Caim e Abel. Não sei se você sabe, se você lembra dessa passagem, que Deus pediu uma oferta. E Caim deu uma oferta e Abel, por sua vez, deu uma oferta, mas das suas primícias. Ou seja, será para dar uma oferta? Vamos dar mesmo, Caim pensou. Dá sim de qualquer jeito. Abel não. Abel ele separou um tempo.
Ele preparou uma parte do tempo dele e falou assim, agora eu vou separar esse meu período do meu tempo para ofertar ao Senhor. Eu vou separar, eu vou selecionar, eu vou escolher e eu vou dar. Ou seja, ele com o coração, com a intenção do coração correto, ele ofertou. E Deus aceitou de Abel e de Caim não. E ainda Deus fala, olha, se você proceder bem, é certo que você será aceito. Então você percebe que o coração tem que estar muito envolvido de uma forma total na questão de submissão. Amém? Quando Ananias e Zafira foram levar uma oferta aos pés dos discípulos, o que aconteceu? Eles enganaram, eles tiveram com o coração parcial. Eu não vou dar tudo, eu vou dar uma parte, vou falar que dei tudo. Eles enganaram. E qual foi o fim deles? Foram fulminados. Mas antes, né, um dos discípulos falaram assim é certo que se você proceder corretamente, por que você enganou? Não faça isso. E aí ele continuou no erro e ele foi fulminado. Eu posso dizer como patrão, quando nós estamos vendo os nossos funcionários trabalhando, nós vemos a intenção deles, né? Como eles estão atuando, se só fazem simplesmente o que pedem, ou de uma forma parcial, de uma forma superficial, fazendo de qualquer jeito, tem que fazer, vamos fazer, tem que fazer mesmo, né? Então a gente percebe quando os funcionários estão fazendo de coração ou não. Então, quando a gente percebe que existe alguns funcionários que se destacam na empresa, fazendo além daquilo que pede, quando fazem o que pede, fazem com excelência, né? Chegam no horário, considera o que no caso, os gerentes, ou a liderança, ou os patrões pedem e fazem com o coração aberto, com alegria no rosto, com a disposição no coração de poder agradar, de poder ver a empresa avançar, crescer, é certo que essa pessoa vai colher de um aumento, vai colher de uma promoção. É claro que nós temos que ver frutos, e o fruto ele é evidente, né? A gente sabe que lá em Lucas capítulo 6, versículo 44, diz assim, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, se você tem um fruto de obediência, um fruto de constância, um fruto de alegria, de coração aberto para fazer aquilo que lhe pedem, é notório que você vai crescer, vai avançar, vai alcançar lugares maiores, níveis maiores, avançando no corpo de Cristo, no reino de Deus. Amém? Então, é certo que quando a gente obedece, né? Eu já tive numa posição de funcionário, e quando foi colocado para mim de eu ser um estoquista, eu fazia com aquilo envolvendo o meu coração, fazendo com amor, deixando tudo organizado. Depois eu fui promovido a vendedor, depois eu fui promovido a gerência, a subgerência, depois eu fui promovido a gerência. E aí você percebe o seu crescimento, o seu avanço, o galardão, né? O fruto, né? O presente daquilo que você está vivendo, do que você está praticando. É muito maravilhoso, é muito honroso e de muita alegria quando você vê o fruto da sua obediência, o fruto do seu coração alinhado com a palavra. Amém? Então, é a mesma coisa no reino de Deus. Quando você obedece àquela liderança constituída, você está mostrando que você tem um coração fiel, um coração total e não parcial. Você está sendo honrando a liderança pela posição que ele está ali. Talvez você possa até não concordar, mas por você saber que existe um reino por detrás de tudo isso, de obediência, de instrução, você faz com alegria. É para o Senhor, eu vou fazer. Então você tem um coração aberto, inclinado, sensível a fazer aquilo que a liderança tem pedido. Isso se estende também aos seus pais, isso se estende aos seus patrões. Quando você está com o coração totalmente inclinado à sua liderança, é certo que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque você está honrando a Deus, porque Deus instituiu a liderança. Amém? Glória a Deus por isso. Em Isaías, capítulo 1, 19, diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer,
né, comerão o melhor do fruto dessa terra. Então, ou seja, em Oséias 1,19 diz: se me buscardes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é uma condição. Você concorda comigo que é uma condição? Se você obedecer, se você se dispor, né, a obedecer ao Senhor, você vai comer do fruto dessa terra. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é tão maravilhoso que Ele deixou a gente estar inserido nessa plataforma de submissão para que a gente possa crescer, avançar e desfrutar dessa plenitude de submissão e autoridade. Amém? Então eu quero dizer que quando nós nos submetemos, um dos frutos da submissão é a paz. Quando você concorda, quando você está ali e lhe é posto alguma ordenança, alguma sugestão como liderado, e você obedece ali com alegria, com paz no teu coração, você vive em paz. Porque imagina se fosse o contrário, a pessoa coloca, o líder te coloca uma sugestão para o departamento, tal, e você arranha aquilo dentro do teu coração, fala assim, não, mas isso não é lógico, isso não é correto aos seus olhos, mas se ele está ali como líder e está baseado na palavra de Deus, independente se você goste ou não, eu acredito que você se submetendo a essa inspiração divina do seu líder, você vai colher um ambiente de paz. Amém? Então, faça isso de coração, ora ao Senhor, Pai, estou aqui te servindo e eu vou seguir as inclinações da liderança, se a liderança está colocando porque ele foi instituído pelo Senhor, e o Senhor é aquele que conduz a liderança em triunfo, em vitória, e você começa a orar, abrindo o teu coração, para que a paz enche dentro do teu coração. Amém? Por exemplo, quando nós oramos pelas nossas autoridades, olha aqui em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 2 diz, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: antes de tudo, recomenda que faça súplicas e orações e intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, ou seja, pela autoridade, né? Todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Amém, queridos? Olha que coisa maravilhosa essa instrução que está dita a Timóteo, para que nós possamos orar, interceder, suplicar e se inclinar às lideranças, para que eles possam fluir nas suas posições, para que eles possam fluir nas suas diretrizes. Amém? E para que nós, como liderados, possamos potencializar essa ideia ou essa instrução vindo da nossa liderança. Nós vamos viver num ambiente de paz. Amém? Outro fruto que nós colhemos é a ordem e a harmonia no corpo de Cristo. Quando nós, em Romanos capítulo 13, versículo 1, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Está aí bem explícito falando. As autoridades que existem foram por ele estabelecida. Então, quando nós nos sujeitamos à liderança, nós estamos dizendo que foi o Senhor que instituiu, que colocou as autoridades. Amém? Então, quando nós nos inclinamos a isso, às autoridades, nós podemos viver num ambiente de ordem e de harmonia no corpo de Cristo. Como eu estou falando sobre o corpo de Cristo no âmbito igreja, imagina só se um grupo de liderados que estão debaixo de uma autoridade, cada um pensar de uma forma. O que vai acontecer? Cada um vai para um canto e o departamento não vai sair do lugar, porque o cabeça, né, que a liderança não está sendo colaborada com os liderados. Então nós temos que estar com a nossa mente totalmente linkada ou conectada com a nossa liderança, para que a gente possa potencializar aquilo que está no coração dos nossos líderes. Amém? E fazendo isso, nós vamos alcançar o fruto da ordem e da harmonia no corpo de Cristo. Amém? Como eu disse, quando nós estamos andando em submissão à palavra de Deus e às autoridades, nós vamos também colher de saúde. Porque quando nós estamos em sujeição à palavra, ela nos dá segurança ao ponto de
nós temos unidade e segurança, né, e saúde na igreja. Unidade e saúde na igreja. Quando nós vivemos em unidade um com os outros, cai naquilo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele roga pelo amor de Deus, ele roga, né? Ele suplica pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, dissensões, antes unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, ou seja, em um mesmo procedimento, em a mesma prática. Então, quando a gente está ali num departamento, com os liderados, com a liderança, com esse mesmo parecer, com esse mesmo entendimento, nós vamos viver em unidade, nós vamos falar as mesmas coisas. Como o líder do nosso ministério, o pastor Bud, ele sempre falava para a gente falar as mesmas coisas, as mesmas verdades, no mesmo parecer, no mesmo procedimento. E é isso que nos fez com que nós chegássemos até aqui, com estrutura, com segurança, com essa cobertura espiritual. É esse fruto que dá também quando nós estamos embaixo de uma submissão saudável, debaixo de uma liderança, nos submetendo com o coração, nós vamos alcançar essa cobertura e essa proteção espiritual. É tão maravilhoso, queridos, saber que existe alguém que cuida de nós. Por exemplo, nosso pastor, quando ele ministra a palavra, ele se esmerilha para trazer um alimento sólido, um alimento que nos conduz a gente andar em fé, a gente andar em amor, a gente andar em unidade, para que a gente não andemos como meninos imaturos, mas ele nos coloca para que nós cresçamos e para que a gente alcance essa maturidade, para que nós vivêssemos bem, para que nós vivamos bem, para que nós possamos desfrutar da plenitude de Deus. Amém? Então, nosso pastor, como líder espiritual, nos dá essa segurança. Estamos cobertos, estamos protegidos com a instrução divina. Amém, queridos? Então, quando nós estamos debaixo dessa liderança, quando nós estamos debaixo dessa proteção divina, da nossa autoridade, e nos submetemos de todo o coração aberto, nós desfrutaremos de todos esses frutos, nós colheremos esse fruto da submissão. Então eu quero só recordar com você que quando nós nos submetemos à palavra de Deus e à nossa liderança, que está totalmente inserido na instituição criada por Deus, que é a autoridade, nós vamos colher de paz, nós vamos frutificar em paz, em ordem e harmonia, em sintonia, sincronismo. Nós vamos desfrutar também de uma edificação, de uma unidade com saúde na nossa igreja, e nós teremos uma cobertura e proteção espiritual. Amém? Uma coisa maravilhosa que dizer que se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração e fazendo para a nossa liderança como ao Senhor, é certo, queridos, que nós alcançaremos a plenitude. É certo que nós alcançaremos o fruto que aumenta o nosso crédito, que aumenta a nossa prática, que nos deixa leves, né, no que diz respeito a praticar a palavra de Deus. Não sejamos como meninos, sejamos como maduros para praticar a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu acredito que você foi abençoado com essa palavra, quando você se submete à liderança, você vai colher de frutos maravilhosos. Não fique dividido, não fique parcial, não fique superficial. Mergulhe de cabeça naquilo que a liderança está propondo, porque eu creio que se ele está ali, ele vai dar o seu melhor para que o corpo de Cristo se expanda, se estenda, cresça e avance. E se você está inserido nessa plataforma de submissão, ou seja, de liderado, mergulhe naquilo que a liderança está propondo. Amém, queridos? Sejam abençoados na prática da palavra e fique certo que Deus está vendo a maneira que você está se comportando. E Deus, ele é galardoador. Deus, ele é presenteador quando você pratica essas verdades.
Então eu amo a vida de vocês, sejam abençoados. Não esquece de ver os outros vídeos, que eu acredito que vai acrescentar muito mais. E fique ligado nos próximos que virão. Um grande abraço, Shalom!